Quero falar com você hoje sobre o favor na tempestade. Quando pensamos em favor, pensamos em algo bom acontecendo. Recebemos uma promoção, conhecemos alguém especial, o laudo médico virou a nosso favor. Sabemos que isso é o favor de Deus, mas quando enfrentamos dificuldades, as coisas não vão do nosso jeito. Ainda estamos no tratamento médico, nossas finanças não se viraram, a promoção não saiu, não parece que temos favor. Temos todos esses obstáculos, mas ter favor não significa que você não terá desafios. O favor é o que impede esses desafios de te derrotarem. E quando você está num momento difícil, talvez não veja isso, mas o favor é o que está afastando as forças das trevas. O favor é o que impede que aquela doença tire sua vida. O favor é o que te protegeu naquele acidente. Se você não tivesse favor, você não estaria mais aqui. O inimigo teria te tirado. Talvez você não reconheça isso, mas você tem favor na tempestade, favor tomando tratamento, favor enfrentando a dificuldade, como diz a Escritura. O favor de Deus te cerca. Ele não vai e vem. Ele está com você nos bons e maus momentos. Quando os israelitas estavam a caminho da terra prometida, chegaram ao Mar Vermelho. O faraó havia acabado de deixar Luzir, mas mudou de ideia, e ele e seu exército começaram a persegui-los. Os israelitas estavam em um beco sem saída, não tinham para onde ir. Moisés levantou o cajado e as águas se abriram. Aqueles 2 milhões de pessoas começaram a atravessar por terra seca. Hoje, olhando para trás, é fácil ver que eles tinham favor. As águas se abriram, mas imagine estar lá, tendo que caminhar entre paredes de água, sem saber se a qualquer momento elas iriam desabar, segurando seus filhos com força, o inimigo te perseguindo, se aproximando. Era barulho, as pessoas estavam em pânico. Eu não acho que elas atravessaram de forma calma e controlada. Elas estavam nervosas, com medo, pensando em tudo o que poderia acontecer. E se essas paredes de água não se mantiverem e todos nós nos afogarmos? E se não conseguirmos atravessar a tempo? E se o faraó nos pegar? Havia 1000 coisas com que elas poderiam se preocupar. Só quando chegaram do outro lado, quando estavam de volta em terra firme, começaram a se alegrar. Então sabiam que tinham favor. A verdade é que elas tinham favor o tempo todo. Elas só não conseguiam ver isso. O favor era o que estava segurando as paredes de água. O favor era o que impedia o inimigo de alcançar. Luz, quando estamos no meio de uma dificuldade, às vezes não reconhecemos que temos favor. É fácil focar em todas as coisas que poderiam acontecer. E se eu não melhorar? E se eu não encontrar outro emprego? E se meu filho não voltar ao caminho certo? Você poderia viver preocupado, perdendo o sono, em pânico. Não, fique em paz. Você tem favor na tempestade. Deus está afastando as forças do mal e não permitindo que a doença, o vício, os problemas no trabalho te impeçam de alcançar o seu propósito. Há uma força trabalhando a seu favor no meio da tempestade que é maior do que qualquer força que tente te parar. Quando você olha ao redor, pode ver paredes de água, você vê oposição, problemas, doenças. Parece assustador, mas mantenha a perspectiva certa. Isso não pode te derrotar. Como os israelitas, o favor que Deus colocou sobre a sua vida vai te levar em segurança. O inimigo não tem a última palavra, Deus tem. E o que Ele planejou para a sua vida vai se cumprir. Nenhuma quebra, nenhuma doença, nenhum vício, nenhuma pessoa pode te parar. Deus está no controle. Em vez de ficar frustrado com o problema, preocupado com a sua saúde, chateado com a dificuldade, mude sua perspectiva. Pai, obrigado porque eu tenho favor na tempestade. Obrigado porque o favor está impedindo meus inimigos de me alcançarem. É fácil acreditar que temos favor quando coisas boas acontecem.
O que eu quero que vejamos é que temos favor quando estamos entre paredes de água. Temos favor quando os inimigos nos perseguem. O salmista disse: Deus te ungiu, Ele está te firmando, te tornando forte, e seus inimigos não prevalecerão contra você. No meio dessa dificuldade, você precisa se lembrar de quem você é. Você é ungido, foi escolhido por Deus. Ele te coroou com favor, Ele disse que sempre te fará triunfar. Neste momento Ele está te firmando, Ele está te tornando mais forte. Se você pudesse ver o que está acontecendo nos bastidores, veria Ele afastando a oposição. Pode não parecer justo, mas você vai sair dessa tempestade livre de coisas que teriam te segurado por toda a vida. Deus disse aos israelitas: os inimigos que vocês veem hoje não verão mais. Deus está dizendo isso para você. Aqueles vícios que te seguraram por anos não são permanentes. Quando você passar pela tempestade, você vai ver isso. Não, aquela doença, aquele problema no trabalho, a solidão não são o seu destino. As vitórias estão chegando, a liberdade está chegando, a cura está chegando, a abundância está chegando. O que está tentando te parar é apenas temporário. Não se desanime com a tempestade. Deus te tem na palma da mão. Ele não te enviou para a tempestade sozinho. Ele está bem ali com você. O inimigo não pode te destruir. Deus tem uma cerca de proteção ao seu redor. Ele controla as paredes de água. Pode parecer assustador, mas Ele está afastando a oposição. Como os 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha ardente, Ele é o 4º homem no fogo. Você não está sozinho aí dentro. O favor está no fogo com você. Quando aqueles jovens saíram da fornalha ilesos, sem o cheiro de fumaça, todos os seus inimigos tiveram uma nova perspectiva. Eles sabiam que havia algo de especial neles. Eles sabiam que eram ungidos. O rei até disse: a partir de agora, vamos adorar. Eles não gostaram de passar pela fornalha, mas Deus usou aquela dificuldade para eliminar o que teria impedido eles durante toda a vida. Deus mudou a mente do inimigo e deu a eles um novo respeito. E o que você está passando talvez não seja só sobre você. É sobre Deus eliminar o que está te impedindo. Ele está te colocando na posição certa para alcançar a plenitude do seu destino. Foi isso que aconteceu com Isaac. Em Gênesis 26, houve uma grande fome na terra. Isaac ia se mudar para outro país, tentar sair da fome, encontrar um lugar onde pudesse plantar suas colheitas, ter um solo bom e muita água, mas Deus disse para ele ficar onde estava, para não sair daquele lugar, e Deus o abençoaria ele e seus descendentes. Deus estava dizendo: Isaac, você não precisa sair para tentar encontrar favor, eu vou te abençoar. Pode não parecer justo, mas você vai sair dessa tempestade livre de coisas que teriam te segurado por toda a vida. Deus disse aos israelitas: os inimigos que vocês veem hoje não verão mais. Deus está dizendo isso para você. Aqueles vícios que te seguraram por anos não são permanentes. Quando você passar pela tempestade, você vai ver isso. Não aquela doença, aquele problema no trabalho. A solidão não são o seu destino. As vitórias estão chegando, a liberdade está chegando, a cura está chegando, a abundância está chegando. O que está tentando te parar é apenas temporário. Não se desanime com a tempestade. Deus te tem na palma da mão. Ele não te enviou para a tempestade sozinho. Ele está bem ali com você. O inimigo não pode te destruir. Deus tem uma cerca de proteção ao seu redor. Ele controla as paredes de água. Pode parecer assustador, mas Ele está afastando a oposição. Como os 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha ardente, Ele é o 4º homem no fogo. Você não está sozinho aí dentro. O favor está no fogo com você. Quando aqueles jovens saíram da fornalha
ilesos, sem o cheiro de fumaça, todos os seus inimigos tiveram uma nova perspectiva. Eles sabiam que havia algo de especial neles. Eles sabiam que eram ungidos. O rei até disse: a partir de agora vamos adorar. Eles não gostaram de passar pela fornalha, mas Deus usou aquela dificuldade para eliminar o que teria impedido eles durante toda a vida. Deus mudou a mente do inimigo e deu a eles um novo respeito. E o que você está passando talvez não seja só sobre você. É sobre Deus eliminar o que está te impedindo. Ele está te colocando na posição certa para alcançar a plenitude do seu destino. Foi isso que aconteceu com Isaac. Em Gênesis 26, houve uma grande fome na terra. Isaac ia se mudar para outro país, tentar sair da fome, encontrar um lugar onde pudesse plantar suas colheitas, ter um solo bom e muita água, mas Deus disse para ele ficar onde estava, para não sair daquele lugar. E Deus o abençoaria a ele e seus descendentes. Deus estava dizendo: Isaac, você não precisa sair para tentar encontrar favor. Eu vou te abençoar, vou te prosperar, apesar das condições ao seu redor. Logicamente falando, não fazia sentido, a terra estava dura e seca, sem água suficiente para irrigar suas colheitas. Isaac poderia ter se convencido de que não valia a pena, mas ele entendeu esse princípio. Ele tinha favor na fome, ele foi lá no meio da seca e plantou todo o seu campo. Eu consigo ouvir seus vizinhos, os filisteus, dizendo: o que esse homem está pensando? Está desperdiçando seu tempo. Não sabe que nada cresce em uma época de fome? O versículo 12 diz: naquele ano, as colheitas de Isaac foram tremendas. Ele colheu 100 vezes mais do que plantou, pois o Senhor o abençoou e ele se tornou muito rico. Note que ele não precisou sair, tentar escapar da fome, ir para algum lugar ser abençoado. Deus pode te aumentar, apesar do que está acontecendo ao seu redor. Não se queixe, porque não tem o trabalho que deseja. Elias Ribeiro, se meu supervisor me desse crédito, se eu pudesse sair desse bairro, se os negócios não estivessem tão lentos a favor sobre a sua vida agora para fazer você prosperar. Mas enquanto você pensar que tem muitas desvantagens, que está esperando sair da fome, então você vai começar a acreditar nisso. Vai começar a dar o seu melhor. Isso vai te limitar. Faça como Isaac. Pai, obrigado porque tenho favor na fome. Obrigado porque estás abrindo portas que ninguém pode fechar, fazendo-me me destacar, trazendo oportunidades. Obrigado porque tudo o que eu tocar vai prosperar e ter sucesso. O seu trabalho não é a sua fonte. Deus é a sua fonte. Ele pode te abençoar de maneiras incomuns. Ele não é limitado pelo seu salário, pela sua formação, pela sua experiência. Ele tem formas de te aumentar que você nunca pensou. Ele pode fazer com que as pessoas sejam boas para você. Ele pode trazer oportunidades, ele pode te dar ideias e criatividade. Um homem me contou recentemente como recebeu uma herança de um parente que ele nunca conheceu. Ele nem sabia que eram parentes, não tinham o mesmo sobrenome. A princípio ele pensou que era um erro, mas aquele único golpe de sorte o colocou em um estado de abundância. Ele não viu isso chegando. Deus tem algumas bênçãos inesperadas, coisas que você não vê vindo. Vou te prosperar, apesar das condições ao seu redor. Logicamente falando, não fazia sentido. A terra estava dura e seca, sem água suficiente para irrigar suas colheitas. Isaac poderia ter se convencido de que não valia a pena, mas ele entendeu esse princípio. Ele tinha favor na fome. Ele foi lá no meio da seca e plantou todo o seu campo. Eu consigo ouvir seus vizinhos, os filisteus, dizendo: o que esse homem está pensando? Está desperdiçando o seu tempo.
Não sabe que nada cresce em uma época de fome? O versículo 12 diz: naquele ano, as colheitas de Isaque foram tremendas. Ele colheu 100 vezes mais do que plantou, pois o Senhor o abençoou e ele se tornou muito rico. Note que ele não precisou sair, tentar escapar da fome, ir para algum lugar ser abençoado. Deus pode te aumentar, apesar do que está acontecendo ao seu redor. Não se queixe porque não tem o trabalho que deseja. Elias Ribeiro, se meu supervisor me desse crédito, se eu pudesse sair desse bairro, se os negócios não estivessem tão lentos, há favor sobre a sua vida agora para fazer você prosperar. Mas enquanto você pensar que tem muitas desvantagens, que está esperando sair da fome, então você vai começar a acreditar nisso, vai começar a dar o seu melhor. Isso vai te limitar. Faça como Isaque. Pai, obrigado porque tenho favor na fome. Obrigado porque estás abrindo portas que ninguém pode fechar, fazendo-me me destacar, trazendo oportunidades. Obrigado porque tudo que eu tocar vai prosperar e ter sucesso. O seu trabalho não é a sua fonte. Deus é a sua fonte. Ele pode te abençoar de maneiras incomuns. Ele não é limitado pelo seu salário, pela sua formação, pela sua experiência. Ele tem formas de te aumentar que você nunca pensou. Ele pode fazer com que as pessoas sejam boas para você. Ele pode trazer oportunidades. Ele pode te dar ideias e criatividade. Um homem me contou recentemente como recebeu uma herança de um parente que ele nunca conheceu. Ele nem sabia que eram parentes. Não tinham o mesmo sobrenome. A princípio ele pensou que era um erro, mas aquele único golpe de sorte o colocou em um estado de abundância. Ele não viu isso chegando. Deus tem algumas bênçãos inesperadas, coisas que você não vê vindo. É engraçado como as pessoas que não fazem o que você está disposto a fazer ficam com inveja quando você é abençoado e elas não são. Você ousou dar o passo de fé. Você ousou orar, se esticar, plantar, acreditar. Agora você está vendo aumento e favor. Não se surpreenda quando os filisteus aparecerem. Os que dizem não ficam felizes quando te veem subindo. Eles vão procurar defeitos, criticar, tentar te induzir ao conflito. Apenas corra a sua corrida. Não é sobre você, é sobre o favor sobre a sua vida. Não deixe que as conversas distraiam você, os comentários negativos, a inveja. Você não tem que responder às pessoas, não tem que se provar para ninguém. Fique focado nos seus objetivos e Deus cuidará dos filisteus. Um homem chamado Zorobabel estava reconstruindo o templo em Jerusalém. O templo havia sido destruído anos antes e o rei havia dado um decreto para que fosse reconstruído. Tudo estava indo bem. Ele colocou a fundação, construiu o altar. Então, a oposição apareceu. Pessoas que não queriam que fosse reconstruído começaram a subornar os trabalhadores, pagar para causar problemas, criar toda sorte de tumulto. Zorobabel poderia ter pensado: Deus, estou fazendo o que você me pediu para fazer, mas tenho toda essa oposição. Essas pessoas poderosas estão se levantando contra mim. Não parecia que ele tinha favor. Parecia que seus inimigos estavam vencendo, mas você não pode ver o que Deus está fazendo nos bastidores. Pode parecer que isso vai te parar, mas se você permanecer na fé, Deus usará isso para te promover. E as pessoas que se opunham a ele enviaram uma carta ao rei, mentindo sobre Zorobabel, dizendo: essas pessoas que estão reconstruindo vão tentar derrubá-lo. Elas não vão pagar impostos. Vai ser um grande erro. O rei perguntou a Zorobabel quem lhe deu permissão para reconstruir o templo. Ele respondeu: nós somos servos do Deus Altíssimo, e havia um templo aqui construído por um rei israelita anos atrás, e ele deu um decreto para que fosse reconstruído. O rei mandou seus homens pesquisarem nos arquivos reais e encontraram um decreto.
Ele chamou a oposição e disse: não atrapalhem essas pessoas, deixem-nos reconstruir o templo. E mais, decreto que vocês devem ajudá-los. Vocês devem usar os meus fundos para pagar o custo total da construção e devem levar comida e suprimentos para eles todos os dias. Eles queriam o mal. Deus transformou tudo para o bem. Você pode ter pessoas e circunstâncias se levantando contra você. Deus sabe como transformar isso em algo bom. Eles estavam tentando impedi-lo, mas acabaram tendo que ajudar. Sem a oposição deles, o templo de Zorobabel não teria sido totalmente pago. E mais, eles tiveram que levar comida para ele todos os dias. Deus disse que prepararia uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Às vezes ele até manda seus inimigos te servirem o jantar. Eu consigo ouvir Zorobabel dizendo: posso pegar um pouco de ketchup para minhas batatas fritas? Deus sabe como te vindicar. Aqueles que estão tentando te segurar, causar problemas, fique em paz. Isso vai virar contra eles. O salmista disse: a armadilha que o inimigo preparou para você, ele mesmo cairá nela. Deus está trabalhando de maneiras que você não pode ver. Pode parecer oposição. A verdade é que é a mão de Deus te preparando para uma promoção.